John olhava incrédulo enquanto se afastava agarrado em um pedaço de madeira. Nas águas geladas do Ártico, afastando-se lentamente, John testemunhava a embarcação em que havia trabalhado e vivido erguer sua enorme proa bem alto no céu, depois se partir ao meio, causando um som que apenas o estalo de um relâmpago poderia reproduzir. Atormentado e estupefato, acreditando que ele, e somente ele, conhecia a verdade sombria por trás do desaparecimento do navio inafundável, o Titanic. 5 dias antes, quando o Titanic partiu em sua viagem inaugural, John trabalhou duro ao lado de seus companheiros no bunker de carvão, estocando carvão para alimentar a poderosa fornalha do Titanic. Eles estocaram mais do que John já havia testemunhado em qualquer outro navio em que trabalhou. Mas este era o Titanic, o maior navio que já navegou nos mares. Para o Titanic, o carvão nunca seria demais. Ao deixarem Belfast e seguirem em direção a Southampton, houve um grande estrondo abaixo do convés que passou despercebido. A fornalha rugia e as turbinas giravam, empurrando o Titanic para frente em ritmo acelerado. A tripulação aplaudiu enquanto o navio avançava, sem notar o barulho. Chegando em Southampton, Greg subiu a bordo, entre centenas de outros passageiros. Com 13 anos no mar, sua vasta experiência incluía a função de intendente em 6 navios anteriores. Pronto para um novo desafio a bordo da maior embarcação já feita, ele estava ansioso para esse próximo desafio de sua carreira. Greg tinha muita experiência, especialmente em navegar pelo Ártico. Seu papel era vital na tripulação, entender os mares ao redor do Polo Norte. Ele seria um vigia importante, já que se preparavam para cruzar o perigoso caminho dos icebergs. Greg tinha algumas preocupações em relação à viagem. A órbita da Terra estava notavelmente próxima do Sol e da Lua, causando marés mais altas. Isso tornaria os icebergs mais proeminentes, levando-os para mais longe em direção à rota do Titanic enquanto viajavam para Nova York. Avaliando a torre de vigia e inspecionando o equipamento disponível, Greg não encontrou binóculos. Isso o deixou preocupado, mas os marinheiros apenas riram dele. Se estiverem faltando alguns cubos de gelo no convés, certamente passaremos por um iceberg para reabastecer, riu um marinheiro. Greg não compartilhava desse sentimento. Ansioso para descobrir por que eles ficaram sem equipamentos em um papel tão vital no navio, Greg queria saber mais. Infelizmente, o oficial com as chaves do armário de suprimentos de binóculos foi dispensado da tripulação no último minuto. Greg não podia acreditar que algo tão importante tivesse sido esquecido. Para um navio tão poderoso, com tantas pessoas a bordo, cruzando uma área particularmente perigosa, isso não fazia sentido. Mas, não querendo ser multado por invadir a propriedade do navio, Greg deixou passar, esperando que os binóculos não fossem necessários. Em última análise, caso houvesse algum iceberg, uma chamada de alerta seria feita para o capitão, informando sobre quaisquer preocupações. Mal sabia Greg que um aviso havia sido recebido, notificando os perigos que os aguardavam, mas o telegrama não forneceu o prefixo necessário, que garantiria a entrega direta ao capitão. Assim, o aviso crítico foi simplesmente ignorado. John e a tripulação atuante abaixo do convés prepararam-se para a partida, alimentando os motores. Ele notou uma essência de escapamento espessa, muito mais pesada do que seria esperado das fornalhas. A tripulação vasculhou os decks inferiores. Após uma busca minuciosa, conseguiram localizar a causa do escapamento. Era uma pilha de carvão em chamas dentro de um bunker de carvão. Não se sabia quando esse fogo teve início, mas uma pilha de carvão estava claramente em brasas e aumentando lentamente. A quantidade de carvão fumegante era preocupante. O alarme foi dado, alertando um oficial para averiguar a questão. O oficial avaliou os danos e confirmou com o capitão que considerou pouco preocupante, pois apenas danos menores foram causados. John não tinha certeza dessa avaliação, pois sabia que em espaços confinados, cercados por anteparos de ferro, forma-se um ambiente semelhante a um forno, que com o tempo intensifica o calor. O Titanic seguiria em frente, sem fazer sentido para John, pois eles haviam acabado de partir de Southampton. Ele tinha certeza de que eles deveriam ter voltado. John e sua equipe receberam a ordem de jogar o carvão já aceso na fornalha e continuar a escavar até que todo o conteúdo fumegante fosse contido. Era uma tarefa possível e meticulosa que poderia levar toda a viagem. O abastecimento contínuo de carvão garantiria que as turbinas girassem em um ritmo constante e acelerado, não para o que o Titanic foi projetado. Ele foi concebido como um luxuoso navio de passageiros e não para quebrar recordes de velocidade. No entanto, a tripulação ficou entusiasmada com a ideia de o Titanic ser reconhecido não apenas como inafundável, mas também como o mais rápido. John e sua equipe continuaram a jogar carvão na fornalha por vários dias. A temperatura dentro da proa ficava mais quente a cada dia.
O calor contido na antepara era tão forte que enfraqueceu as emendas e rebites das paredes de ferro. Mais 2 dias, só mais 2 dias! John ria, tentando levantar o ânimo de seus companheiros enquanto trabalhavam incansavelmente. O Titanic estava em alta velocidade pelo mar calmo. Greg olhou para a frente, acima da torre de vigia, atento, pois estavam agora na região dos icebergs. Independentemente de o caminho estar livre, horizontes falsos podem ocorrer, criando confusão sobre a distância real dos objetos. Enquanto viajavam nas águas da corrente do Golfo para a corrente mais fria do Labrador, as colunas de ar esfriaram de baixo para cima, criando uma inversão térmica. Essa pressão de ar incrivelmente alta garantiu o sumiço do nevoeiro, proporcionando uma visão enganosamente clara. Mas a inversão térmica pode criar ilusões de ótica, mostrando o horizonte mais distante, fazendo-o parecer mais alto ao longe, mascarando objetos que estão mais próximos. Esses falsos horizontes cheios de mar escondem facilmente quaisquer icebergs que possam estar se aproximando. Greg conhecia os perigos de um mar calmo no Ártico, preferindo as águas agitadas, onde é mais fácil detectar icebergs por entre as ondas. Espiando do mirante, Greg olhava o abismo escuro à frente. De repente, dentro de 1,5 km diretamente à frente, uma imagem formidável rapidamente emergiu das águas escuras ao redor. "Iceberg logo à frente!" gritou Greg para seu companheiro, que imediatamente se dirigiu ao leme e o orientou a dirigir com força para este bordo. O timoneiro recebeu a ordem. No calor do momento, ele girou o timão no sentido anti-horário. Ele então percebeu haver virado o timão para o lado errado e rapidamente girou na direção oposta. O navio apontou para o iceberg, virando para bombordo enquanto reduzia a velocidade. No entanto, esse atraso, com a curta distância do aviso e o ritmo rápido em que navegavam, pode não ter feito diferença. Ao se aproximarem do iceberg, parecia que conseguiriam desviar dele, mas mais de 87% de um iceberg fica debaixo d'água. E à medida que avançavam pela lateral, o gelo escondido na água atingiu a proa a bombordo, perfurando a lateral do casco com um rasgo de 1 metro quadrado. O navio estremeceu, com todos a bordo cientes de que algo estava errado. Em meio à confusão e ao medo, ignoravam os danos. Enquanto eles se orientavam, 6 dos 16 compartimentos estavam se enchendo rapidamente de água do mar. O casco poderia suportar que apenas 4 compartimentos enchessem sem afundar. O tempo estava passando, enquanto o Titanic seguia sua descida nas profundezas. Com as emendas enfraquecidas, os pilares de aço e os rebites aquecidos, o navio quebrou sob a pressão e a mudança repentina de temperatura da água gelada. Foi dada a ordem de abandonar o navio. Os botes salva-vidas estavam sendo preparados para serem liberados enquanto sinais de pedidos de ajuda eram enviados para os navios próximos. O operador de rádio, sentindo-se culpado, chamava constantemente um navio próximo que havia estado em contato com o Titanic recentemente. A comunicação com esse navio fora constante nos últimos dias. Ele fornecia avisos de icebergs desde que o Titanic partira de Southampton. A última mensagem de aviso recebida fora apenas 1 hora antes. Ao receber o aviso, o operador respondeu ignorantemente, "Cale a boca", supondo que seus avisos de icebergs eram inúteis. Após essa resposta infeliz, o navio desligou o rádio e manteve silêncio. O navio mais próximo que estava respondendo aos seus sinais de socorro estava a 800 quilômetros de distância, muito longe para fornecer qualquer assistência a tempo. Então, inúmeros erros causaram o fim do Titanic, quer tenham contribuído diretamente ou por pura ignorância. O mais trágico deles foi o número de pessoas a bordo do navio, 2.224, enquanto os botes salva-vidas eram suficientes para resgatar apenas 1.178, quase metade das pessoas.